Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luana. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Beleza. Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Bom dia, Raquel. Bom dia. Bom dia. E mais, bom dia, Paulo. Bom dia. Aguardar um minutinho aqui o pessoal entrar, que a gente começa na realidade, a continuação de ondas. Quem mais? Bianca, bom dia. Vamos dar mais um minutinho aqui. Pra gente... Quem mais entrou agora? Ludmila, bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Guarda só um minutinho pro pessoal tá entrando aí. Bom dia, Isis. Já já a gente começa. Quem mais? Bom dia, Ana Luísa. Deixa eu ver quem mais entrou agora, que eu não dei bom dia ainda. Cadu, bom dia. Gabriel, bom dia. Bom dia, Carlos. Beleza? Beleza. Ô, Carlos, a Ana Luísa Correia do A, ela pediu para te avisar que ela não vai poder vir para aula porque ela tá sem internet. Beleza, tranquilo. Tá joia. Com essa chuva aí, a internet de todo mundo tá ruim, né? Eu não sei que milagre tá funcionando ainda. Graças a Deus que ainda tá funcionando, porque choveu bastante. E toda vez que chove dá problema na internet de todo mundo. Esses cabos de transmissão aí, eles falam que usam fibra ótica. Eu acho que, na realidade, a transmissão é feita por cabo normal. Só a ligação das residências é que é feita por fibra ótica. Que eles não têm, eu não vi ninguém cavando na cidade no subsolo para colocar fibra ótica. Fibra ótica não passa pelo poste. Fibra ótica vem por debaixo da terra, é subterrâneo. Eu não vi em momento nenhum, quando chegaram essas empresas de telefonia aqui, instalando internet de fibra ótica, não vi cavando nada no subsolo, tudo via aérea. Via aérea é cabo normal, de transmissão elétrica normal, cabo de cobre. Eles pegam a ligação da internet normal e aí puxa do poste a fibra ótica para a residência da pessoa e fala que é transmissão por fibra ótica. Isso não é fibra ótica. Fibra ótica tinha que vir desde a central lá onde está a antena de transmissão até a residência, o cabo subterrâneo de fibra ótica. É por isso que essas internets estão dando problema aí. Toda hora que chove, fica nublado, começa a cair aí. Porque não está transmitindo fibra ótica, só o sinal na chegada da residência. A transmissão é feita por cabo de cobre normal, igual a eletricidade. Bom, vamos lá. Meus queridos, nós vamos continuar falando de ondas, tá? Ontem a gente deu uma introdução
eu disse para vocês que uma onda ela é um pulso, tá? Que percorre toda a extensão, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma corda, tá? Ele percorre toda a extensão da corda sem transportar matéria, tá? Falar em internet, eu vou desligar a câmera aqui para ver se melhora a qualidade da transmissão, tá? Mas qualquer coisa, qualquer interrupção, qualquer corte aí, vocês abram o microfone, por favor, e me avisem, tá bom? Só desliguei ela aqui para poder melhorar um pouco aqui a transmissão, justamente por causa do sinal da internet. Então, veja bem. Aqui eu tenho uma corda, certo? Essa corda, ela está formando uma onda. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma série de pulsos. Então, se eu pego a corda e balanço a corda uma vez, eu não vou fazer isso, ó. Quando eu balanço uma vez, eu vou promover apenas essa elevação na corda. Eu vou propagar na corda apenas um pulso. Agora, se eu pego a corda e balanço, subo e desço a corda várias vezes, eu crio uma série de pulsos. Aí a corda vai subir, descer, até chegar à outra extremidade. Então, uma série de pulsos, uma série de perturbações que eu provoquei nessa corda vão produzir uma onda, tá certo? Então, o que é uma onda? Uma onda é uma série de pulsos sucessivas, tá certo? Uma série de pulsos sucessivos, ela estabelece uma onda. Um pulso, por si só, é uma perturbação na corda que não gera uma onda. Bom, então uma onda ela tem uma elevação, uma depressão e volta pelo menos uma vez ao ponto de equilíbrio. Então, se eu tenho aqui a corda e faço esse movimento, isso daqui estabeleceu uma onda. Daqui para cá eu tenho outra onda e aqui eu tenho apenas metade da onda, tá? Então uma onda ela tem que sair do equilíbrio, passar pelo máximo de elevação, passar pelo máximo de compressão e voltar ao equilíbrio pelo menos uma vez. Isso gera uma onda. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui melhor para mostrar para vocês. Veja bem, nós temos aqui, ó, uma série de pulsos. Então, o pulso está provocando a movimentação da onda. Então, no momento que a corda sobe, o pulso está puxando ela para baixo. No momento que ela desce, ela está puxando a corda para cima. E assim sucessivamente, provocando aqui essa ondulação, tá? Criando essa onda. Não vou ter a imagem que eu quero aqui não, mas depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Uma onda, ela pode ser periódica se ela ocorrer no mesmo intervalo de tempo. Então, uma onda periódica é uma onda que ocorre em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, aqui eu tenho uma onda. Se daqui do início da posição de equilíbrio até aqui ela gastou 1 segundo, daqui até aqui ela gastou mais 1 segundo. Daqui até aqui ela gastou meio segundo. Por quê? Porque é uma onda periódica, ela ocorre no mesmo período, tá? Nessa onda, o que a gente vai determinar hoje são as características da onda, tá? Então, com relação ao que a gente falou na aula passada, na introdução, o tipo de onda, unidimensional, bidimensional, tridimensional, onda transversal, longitudinal, aquilo ali vocês entenderam, né? Alguém tem alguma dúvida sobre aquilo? Ondas sonoras e onda luminosa, por que uma é mecânica, a outra é eletromagnética? Ficou claro isso aí, né? Dúvidas? Tá tranquilo? Bom, então uma onda periódica, nós vamos analisar as seguintes características. Então o objetivo hoje é caracterizar uma onda. Nós temos numa onda, essa corda aqui pode ser como se fosse a onda do mar, tá? A onda do mar também vai se comportar de maneira semelhante.
Então, nós temos aqui uma onda que empurra a água para cima e essa onda ela atinge um ponto mais alto. Esse ponto mais alto é chamado de crista, a crista da onda. Surfista adora essa expressão. Peguei a crista da onda, surfou no ponto mais alto da onda. Depois essa onda vai descer e vai empurrar a parte para baixo. E aí ela chega no máximo de depressão. Esse ponto mais baixo é chamado de vale ou depressão. Então, o ponto mais alto é a crista, o ponto mais baixo é o vale ou a depressão. Tá? Aqui M vai ser, nesse ponto, a velocidade está puxando a corda para baixo e nesse ponto aqui a velocidade está puxando a corda para cima. Foi o que eu falei do pulso, tá? O pulso puxa a corda para baixo quando ela está subindo e puxa a corda para cima quando ela está descendo. Por isso que ela levanta e desce e depois volta para o equilíbrio. Então o pulso tem sempre o sentido oposto ao movimento da corda. Porque é ela que faz essa corda voltar à posição de equilíbrio. E temos também a velocidade de propagação da corda, tá? Que depende da frequência da fonte. Então, são essas características que nós vamos ver hoje, tá? Então, quais são os elementos de uma onda periódica? Quais são as características de uma onda? Uma onda tem o comprimento de onda. Comprimento de onda é representado pela letra grega lambda. Lambda é o Y de cabeça para baixo, tá? Essa letrinha aqui. A letra Y de cabeça para baixo é uma letra grega chamada lambda, que representa o comprimento de onda. O que seria esse comprimento de onda? Seria a distância equivalente a uma onda completa. Eu disse para vocês que a onda ela sai da posição de equilíbrio, passa pelo máximo de elevação, que é a crista, passa pelo máximo de depressão e volta para o equilíbrio. Então, você só tem uma onda completa quando você tem essa distância toda percorrida, de um ponto de equilíbrio até o outro ponto de equilíbrio, ao passar por uma crista e uma depressão. Então, aqui, ó, daqui até aqui eu tenho uma onda. A onda desceu, passou pela depressão, subiu, passou pela crista e voltou para o equilíbrio. Então, essa distância de um ponto de equilíbrio até o outro, depois de um vale e uma crista sucessivas, é o nosso comprimento de onda, o lambda. Só que essa distância é exatamente igual à distância entre duas cristas consecutivas. Então, se eu pego a distância de uma crista até a outra, eu tenho a distância exatamente igual ao comprimento de onda. Ou se eu pegar a distância entre dois vales consecutivos, eu também tenho a distância exatamente igual a um comprimento de onda. Então, eu posso medir o comprimento de onda lambda através de duas cristas consecutivas ou de dois vales consecutivos, certo? Sucessivos. Eu posso determinar também o comprimento de onda, não apenas pela posição de equilíbrio dessa corda ou dessa onda, certo? Bom, temos... eu vou voltar depois para a amplitude, mas eu quero falar aqui do período e da frequência. Período e frequência nós já estudamos no movimento circular uniforme, lá no primeiro ano, certo? Então, se o movimento era circular, ele tinha um período, o tempo de uma volta completa, e quando era um movimento muito rápido, nós tínhamos a frequência, o número de voltas completas que ele conseguiria dar num determinado intervalo de tempo. Bom, vamos ver aqui. Eu tenho uma onda. A onda vai daqui, ela vai daqui até aqui, certo? Isso é uma onda. Bom, imagine que eu pegasse aqui essa corda exatamente no comprimento de uma onda e cortasse a corda aqui. Se eu cortar essa corda aqui e virar essa corda para cá, voltar essa corda para cá, ela vai fazer isso aqui, não vai? Então, ela vai ter um movimento semelhante ao movimento circular. Então, a onda, tá? A depender da
A amplitude que eu vou mostrar para vocês depois, que é essa distância aqui, ela tem um movimento que é um movimento praticamente circular. E se ela é periódica, ela ocorre no mesmo período de tempo, essa onda vai descrever um movimento semelhante ao movimento circular uniforme. Então, uma onda, ela vai apresentar características, uma onda completa, lógico, ela vai apresentar características semelhantes ao movimento circular uniforme. Logo, nós temos, numa onda, o comprimento de onda, temos o período de oscilação da onda. O que é o período de oscilação? É o tempo de uma onda completa. O tempo que a onda gasta para elevar, distender, comprimir e voltar para o equilíbrio. Então, esse tempo aqui, ou esse tempo que ela sai daqui e volta para cá, ou esse tempo aqui, ou esse tempo aqui, é o nosso período. Então, o período vai ser o tempo de uma oscilação completa. Uma onda, ela não dá uma volta, porque ela não faz isso que eu fiz aqui, né? Ela não volta para o mesmo ponto. Não é um movimento circular, ela é um movimento ondulatório. Então, ela não realiza uma volta, ela realiza um ciclo. Ela sai do equilíbrio, eleva, comprime e volta para o equilíbrio. Realizou um ciclo completo. O tempo de um ciclo completo, ou de uma oscilação completa, é o nosso período. Da mesma forma que nós temos movimentos circulares muito rápidos na natureza, nós temos frequência de ondas também muito rápidas. Por exemplo, quando você está ouvindo aí um rádio, você sintoniza o rádio na estação 99,1 MHz. 1 mega equivale a 1 milhão de hertz. Então, são 99 milhões de hertz de frequência. Então, é uma frequência muito alta. São várias ondas que ocorrem no intervalo de 1 segundo. Fica difícil você medir o tempo de uma onda. Logo, você também utiliza a medida da frequência. Então, a frequência corresponde ao número de oscilações completas, o número de ondas completas que a onda consegue dar por unidade de tempo. Tá? Então, a onda ela vai apresentar uma frequência que corresponde ao número de oscilações ou de ciclos dividido pelo tempo em segundos também. É hertz, do mesmo jeito que a gente viu lá em movimento circular. Aqui é a mesma coisa. No período, a unidade vai ser segundos. Comprimento de onda tem que estar em metros. Tudo tem que estar no SI. Tá? Um detalhe importante da onda é o seguinte: depois que a onda foi emitida, a frequência não muda mais. A frequência de uma onda ela é sempre a mesma, é constante. Ela não vai mudar se ela permanecer no mesmo meio, se propagando da mesma forma. Tá? Pode alterar a frequência se você tiver algum tipo de mudança de meio, de material. Porém, a frequência, depois que ela é emitida para uma onda, ela não muda mais. Tá certo? Amplitude, que eu falei que ia voltar. Amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio da corda e o máximo de elevação, ou a distância entre a posição de equilíbrio e o máximo de depressão. Observe que a amplitude é a mesma. Se a corda sobe 1 metro, ela vai descer 1 metro também, tá? Porque não vai perder energia. Só com o tempo que ela vai perdendo energia, dissipando energia, e aí ela pode mudar essa amplitude. Mas se ela subir 80 centímetros, ela vai descer 80 centímetros. Então, a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e uma crista ou um vale em relação a esse ponto de equilíbrio, certo? Então, a distância aqui do equilíbrio até o máximo de elevação ou o máximo de depressão é a nossa amplitude, tá certo? Cadu quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone aí. Ô, Carlos, não é sobre esse assunto não, mas fiquei com dúvida ontem quando eu fui fazer a lista. Que, tipo assim, o que determinava se uma lente era convergente ou divergente. Sim. Aí tinha lá as alternativas, né? Tipo assim, se era só o meio onde ela tá. Só o meio,
só a forma da Isso aí. lente, né? Dali, Uhum. daquela questão, a resposta era a letra D, tá? É a forma da questão, o material de que é feita a lente e o meio onde ela se encontra. Os três influenciam, tá? Então, se a lente ela é convexa ou côncava, isso vai determinar se ela é convergente ou divergente. O material que ela é feito também vai. Então, se ela é feita de vidro e está no ar, ela vai ser convergente, se ela for convexa, tá? Porém, se eu pego essa lente e mergulho no bisulfeto de carbono, que tem um índice de 1,7, é mais denso do que o vidro, essa lente já passa a ser divergente, a mesma lente. Então, depende do material, depende da forma e depende do meio que ela está inserida. As três Tipo, eu características fiquei alteram. em dúvida entre essa e a letra B, porque a letra B falava, tipo assim, que dependia só do meio onde ela tava. Porque, tipo assim, se eu pegar uma lente que é convergente e, tipo, botar em outro meio, ela pode virar divergente. Tipo, então, mesmo que ela Pode, tiver mas material, sim, mas a forma dela também vai influenciar. ela ia virar... E o material também influencia. Então, por exemplo, se a lente, você pega uma lente biconvexa, certo? E aí mergulha essa lente Uhum. biconvexa no ar, ela vai ser o quê? Convergente, certo? Se você pegar essa lente biconvexa e mergulhar essa lente nesse bisulfeto de carbono, ela passa a ser divergente. Porém, se essa lente não for biconvexa, ela for bicôncava, ela vai ficar inserida no meio convergente. Por quê? Porque ela não era convergente no ar, ela era divergente. Então, a forma da lente determina se ela é convergente ou divergente também, independente dela estar inserida no meio ou não, em outro meio ou não. Entendeu? Então, se eu pego o mesmo meio e analiso a forma da lente também determina se ela é divergente ou convergente. Entendeu o raciocínio, Cadu? Entendi, entendi. É que eu olhei assim e falei, não, tá muito óbvio isso. É para confundir mesmo. Ele passa as três alternativas iniciais, A, B, C, elas são corretas. Influenciam realmente, mas não é só aquilo que determina. Na realidade, as três situações determinam o tipo de lente, isoladamente ou conjuntamente. Por isso que a resposta é a letra D. Certo? Esclareci Beleza. sua dúvida? Uhum. Beleza, então. Então vamos lá, voltando aqui para ondas. Todo mundo entendeu o que é comprimento de onda, o que é amplitude, o que é período e o que é frequência? Ficou Uhum. claro aí? Beleza. Velocidade. A velocidade da onda depende apenas do meio que ela está se propagando. Então, uma onda, por exemplo, a luz. A luz tem velocidade de 340 não, desculpe. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo no ar. O som tem velocidade de 340 metros por segundo no ar. Então, no ar, tanto a luz quanto o som apresentam esses valores de velocidade, sempre. Esse valor não vai mudar. Agora, se a luz passa do ar para a água, ela muda de velocidade. Do mesmo jeito que se o som passar do ar para a água, ele vai mudar de velocidade. Então, no mesmo meio, você vai ter a velocidade constante para qualquer tipo de onda. Mudou o meio, você muda a velocidade. Então, a velocidade, ela só depende do meio que a onda está se propagando. A velocidade de propagação da onda. Certo? Aqui eu tenho exemplos de frequência, tá? Então, uma onda com a frequência baixa significa o quê? Que ela tem um período grande. Então, ela demora mais tempo para subir e para descer. Isso reflete no quê? Num comprimento de onda grande. Então, se a onda tem a frequência baixa, eu sei que o comprimento de onda é grande. A distância de uma onda completa entre uma crista e outra vai ser grande, tá? O maior comprimento de onda. Uma onda de frequência alta, então, ela tem alta frequência. Se ela tem alta frequência, o comprimento de onda dessa onda vai ser baixo.
tá? Porque ela dá várias oscilações no mesmo intervalo de tempo que a outra deu. Então, ela sobe e desce mais vezes, aproximando uma crista ou um vale de outro. Então, ela tem um comprimento de onda menor, certo? Agora, se eu pego o mesmo comprimento de onda e analiso uma frequência alta, tá? Essa frequência alta ela pode provocar uma diminuição na amplitude. Então, para manter a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, eu posso diminuir a amplitude dessa onda aqui de baixo para ela manter aqui o mesmo comprimento de onda, certo? Então, essas alterações dependem das três grandezas. Então, observe aqui, para manter a mesma amplitude, se eu altero da frequência de baixa para alta, obviamente eu vou ter um comprimento de onda menor, certo? Se eu quero manter o mesmo comprimento de onda a frequência alta, eu vou reduzir a amplitude da onda para que eu tenha o mesmo comprimento de onda. Ok? Se for a mesma amplitude, você vai ter características diferentes, como a onda lá de cima. Bom, detalhes aí para vocês guardarem. Importante desse conteúdo é que, mesmo depois de emitida, o período e a frequência da onda eles não vão mais se alterar, certo? Então, uma fonte, uma antena de rádio, emite a onda na frequência lá 96 MHz, 95,9 MHz. Uma rádio estabelece essa frequência. Quando ela emite essa onda através da antena de transmissão, essa onda ela passa pelo ar, ela vai sempre ter essa frequência. É justamente por isso que você sintoniza a rádio lá no equipamento de som do seu carro ou de sua casa. Quando você sintoniza a estação de rádio, você ajusta a antena do veículo ou da sua casa, do som, tá? Para captar essa frequência de onda. Então, se a frequência de onda mudasse, seria impossível, por exemplo, uma estação de rádio transmitir qualquer coisa. Porque, imagine, há uma semana atrás, você teve um dia bastante ensolarado, certo? A densidade do ar era diferente da densidade do ar que nós temos hoje. Hoje nós temos um dia chuvoso, nós temos uma umidade relativa do ar grande, nós temos partículas de água caindo aí nessa garoa que está caindo agora. Então, isso muda a densidade do ar. Se a frequência mudasse, quando essa estação lançasse essa frequência de aproximadamente 96 MHz e ela caísse no ar de hoje, ela teria uma frequência diferente da que tinha uma semana atrás. E aí a sua antena já não ia mais captar essa transmissão sonora do rádio, certo? Então seria impossível. Logo, a frequência ela não muda. Depois que foi emitido, a frequência é a mesma, não tem alteração. E a velocidade de propagação da onda depende do meio que ela está se propagando. Então, quanto mais denso ou menos denso, aí vai alterar a velocidade da onda. A luz, por exemplo, ela é mais rápida em meio menos denso. Já o som é o contrário. O som é um meio material. Lembra lá? Onda mecânica e eletromagnética. A luz é uma onda eletromagnética. Ela não precisa de matéria para se propagar. O som é uma onda mecânica. Ela precisa de meio material para se propagar. Então, a luz ela vai ser mais rápida onde você tem menos matéria. Menos matéria é um meio menos denso. Já o som é o contrário. O som vai ser mais rápido onde ele tem mais matéria. Então, a velocidade do som no meio mais denso é maior. Por exemplo, você tem aqui a velocidade do som e da luz. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, como eu havia dito para vocês. Na água, é de quase 1.500 metros por segundo. Por quê? Porque a água é mais densa, certo? Se você pegar o ferro, por exemplo, a velocidade do som vai ser maior ainda do que 1.500 metros por segundo, porque o ferro é mais denso do que a água. Já a luz é o contrário. A luz no ar tem 300 mil quilômetros, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que eu havia dito para vocês. Aqui é 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. E na água, essa velocidade da luz já cai para 2,25 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. Então, houve uma redução, porque a água é mais densa do que
o ar, tá certo? Então, onda eletromagnética é diferente de onda mecânica. Onda eletromagnética é mais rápida em meio menos denso e a onda mecânica é mais rápida em meio mais denso. Exemplos de ondas eletromagnéticas, além da luz, nós temos os raios gama, tá? Que são emitidos por materiais radioativos, usados em tratamento de câncer e outras doenças de pele, tá? É aquele raio que é usado na radioterapia. O raio-x, que ajuda os médicos a tratar e diagnosticar doenças, aquele raio-x que a gente tira lá do tórax ou de qualquer outra parte do corpo para determinar algum tipo de doença ou se o osso está quebrado, etc. Os raios ultravioletas, que são usados como desinfetantes. Então, você usa uma emissão de raios para matar certos tipos de micro-organismos, tá? E desinfectar aparelhos, equipamentos e até pessoas, está sendo usado agora nesse período de pandemia também. Raios infravermelhos, que são emitidos por corpos aquecidos e usados para secar pinturas. Então, por exemplo, estufa de secar pintura de carro. Antigamente, você não podia pintar um carro fora da fábrica numa semana como essa que nós temos aqui, tá? Porque a tinta ela não secava e rugava na chaparia do carro. Hoje tem oficinas que tem a câmara de secagem, então ela trabalha com uma série de refletores que emite raios infravermelhos, coloca o carro lá dentro, fecha, liga esses refletores, aquece lá a pintura, a chaparia do carro e seca. Então, raios infravermelhos são utilizados aí para aquecer corpos e também são utilizados lá no controle remoto dos aparelhos que você tem em casa. Então, esses controles remotos utilizam raios infravermelhos também. E o que eu acabei de falar para vocês aqui é a onda de rádio que é transmitida e de televisão, tá? Sinal de televisão e de rádio é transmitido através de ondas eletromagnéticas também. Portanto, não precisam de material, de meio material para se propagar. Por isso que uma emissora de TV, por exemplo, dos Estados Unidos consegue transmitir o sinal aqui para a Terra, tá? Através da TV a cabo você consegue isso, porque a antena da emissora de TV emite o raio se propaga pela atmosfera, sai da atmosfera, vai lá para o espaço, atinge um satélite que reflete esse sinal e joga aqui para outra posição do planeta, no Brasil, por exemplo. Então, emite lá nos Estados Unidos, atravessa lá a atmosfera, chega no espaço, o satélite reflete lá para o hemisfério sul, onde está o Brasil. Então, tudo isso só é possível porque são ondas eletromagnéticas, tá? Uma onda eletromagnética, ela varia a sua posição em função de campos elétricos e magnéticos. Então, a onda eletromagnética, ela faz essa trajetória aqui, ó. Então, é um movimento simultâneo. Ela sobe e desce à medida que ela vai para um lado e para o outro. Então, isso é um movimento simultâneo, tá? Ela sobe e desce em função do campo elétrico e movimenta lateralmente em função do campo magnético. Por isso que ela é chamada de onda eletromagnética. Eu disse para vocês, a luz, por exemplo, são partículas fotoelétricas, chamadas fótons. Esses fótons se movimentam aqui em função do campo elétrico e do campo magnético simultaneamente. Então, fica oscilando aqui dentro dessas variações de campo, tá? Já a onda mecânica, eu disse para vocês que é aquela onda que se propaga no meio, como na corda que nós falamos, ou distendendo e comprimindo, como na mola. Certo? Bom, a velocidade da onda que eu falei para vocês, que foi a última característica que nós citamos, ela vai ser calculada como? Veja bem, nós falamos que o movimento ondulatório é um movimento similar ao movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, nós calculamos a velocidade 2πr sobre t em função dessa equação aqui de movimento uniforme. Velocidade é distância sobre tempo. Se a onda tem as mesmas características, eu vou calcular em cima dessas mesmas características. E qual é a distância que uma onda percorre?
Eu disse que a onda, numa oscilação completa, ela percorre a distância equivalente ao seu comprimento de onda. Comprimento de onda é lambda. Então, em um ciclo completo, a onda percorre uma distância equivalente ao comprimento de onda. E o tempo que ela gasta é exatamente o nosso período, o tempo de uma oscilação completa. Então, o tempo de uma onda é o tempo de uma oscilação, o nosso período. Logo, a velocidade de uma onda vai ser dada por lambda sobre t, lambda sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, você pode dizer que lambda vezes f. Então, velocidade de propagação da onda é igual a lambda vezes f, ou lambda sobre t, tá? Então, velocidade é lambda vezes a frequência, ou velocidade é lambda sobre o período. Comprimento de onda dividido pelo período, ou comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a fórmula para você calcular o comprimento de onda, ou velocidade, ou frequência, ou período de uma onda, tá? Então, usando essa relação aqui, você pode calcular qualquer uma das três grandezas. Velocidade, comprimento de onda, frequência ou período. É só ir invertendo as equações, tá ok? Aqui um exemplo para a gente finalizar. Uma onda periódica se propaga com frequência de 30 Hz em um certo meio. O comprimento dessa onda aparece na figura. Determine a velocidade de propagação da onda. Então, velocidade de propagação da onda vai ser a lambda vezes f. A frequência é 30 Hz, o comprimento de onda 9 centímetros, tá? Aí você vai pegar aqui e jogar na fórmula. Tá? V igual a lambda vezes f, 18 centímetros, que é o comprimento da onda, tá? Vezes 30, porque aqui ele deu o espaço da metade da onda. Então, você tem uma onda completa, essa distância total, entre a posição de equilíbrio e volta para o equilíbrio novamente. Então, aqui só tem a metade da onda, certo? Então, metade da onda é 9 centímetros, comprimento de onda 18. Velocidade é lambda vezes f, 18 vezes 30, 540 centímetros por segundo, ou 5,4 metros por segundo. Seria a velocidade de propagação dessa onda. Tá certo? Deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês. Alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aí, meu povo? Tá tranquilo? Professor, como assim a metade da onda? Na figura, ele só deu a metade do comprimento da onda. Deixa eu mostrar aqui para você. Uma onda completa, ela sai daqui do equilíbrio, sobe, desce, passa pela depressão e volta para o equilíbrio, certo? Então, o comprimento de onda é daqui até aqui. 9 centímetros foi só metade, ó. Tá vendo? A outra metade é mais 9. Então, 9 mais 9, 18 centímetros é o comprimento de onda. Ah, Entendeu, sim, Júlio? entendi, professor. Isso, tem que ver na figura. Tá certo? Bom, deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês, porque vai cair aí a nossa aula. Pessoal, qualquer dúvida, pode mandar lá a pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui a frequência de vocês para poder... Professor, essa atividade avaliativa de sexta-feira vai Sim. cair onda? Não, essa atividade avaliativa de sexta é só lentes, tá? Só vai ser Ok. sobre refração e lentes. Não é só lentes, não. Eu falei aqui só até lentes, tá bom? Cai refração também. Beleza? Meus queridos, um abraço, obrigado pela participação. Bom dia aí a todos. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, professor. galera. Tchau, tchau. Bom dia. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.